Boa tarde, meus queridos. Hoje é 2 de junho, domingo, né? A gente já pede desculpa pelo devocional ter atrasado hoje, mas vamos ser sinceros, hoje a gente dormiu até mais tarde, a gente já vinha de alguns dias sem dormir, porque estávamos trabalhando focados num projeto que a gente só conseguia realizar ele à noite, mas de volta à programação normal. Amanhã nosso devocional volta a estar no ar às 7 em ponto, como é de costume, como é de programação. Mas o tema do devocional de hoje vai ser Sonhos Sem Limites. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 1, que meu esposo Lucas vai fazer a leitura para a gente. Bom dia. Carta aos exilados. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que não há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém, meus queridos. Essa passagem, né, o início dela, o nome dela é Carta dos Exilados. O início dela, às vezes, é um pouco confuso da gente entender, porque são nomes muito diferentes dos nomes que hoje nós já estamos acostumados. Mas o que a gente tem, né, para poder focar é esse finalzinho aqui do 29:11, né? Que é onde o Senhor diz, né, que eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de prosperar e de não lhe causar dano, de dar-lhes esperança e um futuro. E é tudo que o Senhor nos pede também, né? O Senhor, ele envia, né, essa mensagem, ele envia essas palavras de conforto para aquele povo, e é o mesmo que ele faz conosco, né? O Senhor, ele vê não apenas o que é o agora, né? Mas ele também consegue enxergar o que pode vir
a se tornar, né? Ele conhece os planos que tem para nós, de acordo com a nossa vida, de acordo com os nossos dons, com habilidades, né? Que é o que ele acaba de dizer. São planos de fazê-lo prosperar, de não lhe causar dano, derrota ou fracasso, né? O Senhor, tudo que ele quer é nos incentivar a dar tudo de si para ele, né? E ele será paciente conosco enquanto nós estivermos nas batalhas, né? Os seus planos, eles têm uma intenção até no momento que nós estamos passando pelo deserto, né? Se alguém profetiza coisas maravilhosas para as nossas vidas no nome do Senhor, né? O que eles nos dizem podem expressar o coração, a vontade e o desejo de Deus para nós, né? Essa carta, né, do profeta para aqueles exilados naquele momento é algo que a gente tem aplicação para nós também em nossas vidas. Eu sempre faço questão de, né, eu e o Lucas, a gente faz questão de fazer a leitura completa, não de fazer a leitura de um versículo isolado, porque, né, se a gente parar para poder fazer a leitura do versículo isolado aqui, a gente consegue ter um fácil entendimento para nossas vidas. Só que sempre, né, a gente gosta de contextualizar, né, para que vocês entendam também, né, o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Porque o feedback que eu mais recebo das pessoas é: Marina, eu acabei me afastando da palavra do Senhor, eu acabei me afastando da palavra de Deus, eu acabei não criando o hábito de ler a Bíblia porque eu não entendo o que eu leio, né? E se todos os dias eu só entrego para vocês aqui um versículo solto, né, que aí seria Jeremias 29:11, seria de fácil entendimento, mas em contrapartida vocês não aprenderiam, e não é esse o objetivo não é esse o objetivo e o propósito do nosso devocional. Nós estamos aqui para poder orarmos juntos, mas acima de tudo para poder estudar a palavra do Senhor juntos. Então, retornando, então, né, é uma profecia, né, que esse profeta dá para aquele povo que estava exilado, que estava passando por luta, por dificuldades. E é uma profecia maravilhosa né, e de esperança, e de acalento e conforto no coração daqueles exilados naquele momento, né? E a mesma coisa é para as nossas vidas atuais. Tudo que Deus ele nos dá de promessa, né? Ele não esquece, ele não deixa o tempo passar, ele não se arrepende. Muito pelo contrário, né? Aquela promessa, aquele milagre, ele só não acontecerá em nossas vidas se nós decidirmos nos recusar a cooperar com Deus, ou se nós nos desviar da vontade dele e ir para um outro caminho, porque Deus, ele é tão cuidadoso conosco que ele nos concede o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio de seguir pelos caminhos pelos quais nós entendemos que será melhor para nós. Contudo, né, uma frase que eu falo que eu acho que quase todos os devocionais, nossa vista humana, ela é uma vista limitada. Deus, ele realmente tem um plano para as nossas vidas. Contudo, né, nós temos que participar desse plano para que ele se realize. Deus, ele não faz nada nas nossas vidas sem a nossa cooperação, que é algo que eu sempre falo aqui também. Deus, ele vai fazer tudo, de menos a nossa parte, né? E aí que entra a nossa sabedoria, a nossa obediência e a nossa intencionalidade de saber lidar com essa liberdade que ele nos dá, com esse livre-arbítrio que ele nos dá. Às vezes eu acho que seria até mais fácil de viver se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, né? Porque aí a gente só ia seguir ali o que Deus manda, a gente não teria a opção de não seguir, mas não, Deus, ele nos dá essa opção. E para que as promessas, elas se cumpram nas nossas vidas, só precisa da nossa cooperação, só precisa que nós sejamos intencionais e obedientes à palavra dele. Ainda que exista outras tentações ali em volta, ainda que existam outros caminhos que vão nos tentar, que aos nossos olhos serão mais interessantes de serem seguidos, mas
se, né, a partir do momento que nós decidimos, não, eu vou seguir, né, a palavra do Senhor, eu vou seguir a promessa do Senhor para minha vida, não tem o que faça com que essa promessa ela não se cumpra em nossas vidas, né? Então, o que a palavra, né, o que o devocional de hoje nos traz é que nós precisamos cooperar com Deus a cada dia de nossas vidas para que o nosso potencial, né, o nosso real potencial, ele seja desenvolvido. E para que isso aconteça, nós devemos aprender alguma coisa todos os dias, nós devemos crescer todos os dias, nós devemos descobrir alguma coisa todos os dias, devemos ir, né, um pouco mais além do que nós fomos no dia anterior, né? Nós devemos ser eternos aprendizes, que é o que eu acabei de falar aqui com vocês. Eu e o Lucas, nós temos o cuidado de não trazer os versículos isolados, os versículos soltos aqui, que, né, de toda essa passagem aqui da Carta dos Exilados, o que é mais fácil da gente entender é o 11, né, que é a conclusão, né, que é o arremate final dessa carta. Só que se a gente lê ele isolado, a gente não entende em qual contexto que essa palavra foi dada, do porquê que essa palavra foi dada, quem que deu essa palavra. Então nós precisamos entender que nenhum outro ser humano na face da Terra pode desenvolver o nosso potencial para nós. O que Deus deu de habilidade, de talento e de dom para mim é diferente do que Ele deu para o meu esposo Lucas, que é diferente do que Ele deu para você que está nos ouvindo agora. E cada um de nós precisamos descobrir os nossos próprios dons, talentos dados por Deus, né? O que nós realmente somos capazes de fazer, de realizar, para depois nós desempenharmos na tarefa de desenvolver esses dons, esses talentos, essas habilidades no nosso nível máximo. E quando eu falo nosso nível máximo é ser a nossa melhor versão, dar o nosso melhor todos os dias em tudo que nós fizermos. Porque Deus, Ele dá o melhor dele todos os dias para nós. E nada mais justo e nada, né, como uma forma de gratidão. Acho que o mínimo que nós podemos fazer é entregar o nosso melhor para Ele, entregar o nosso melhor para a construção do reino dele. Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. É um bom plano, é um plano incomum, não é um plano medíocre, não é um plano regular, é um plano extraordinário. Por isso que nós nos surpreendemos tanto quando nós permitimos que Ele entre em nossas vidas, que Ele arrume a casa, que Ele faça tudo que a gente fala, uau! A Marina e o Lucas de 1 ano atrás não imaginaria que ia acontecer tudo isso que está acontecendo nesse momento. Porque quando nós decidimos entregar a nossa vida para Ele, decidimos caminhar junto com Ele de forma intencional, Ele faz, né, o extraordinário, porque o plano dele é o extraordinário, é um plano abundante. Então, no dia de hoje, nós encorajamos todos vocês a buscar por esse plano que Deus tem para sua vida, tem para sua família, tem para sua vida profissional, tem para sua vida conjugal e, acima de tudo, cooperar com Ele para que Ele se cumpra maravilhosamente em sua vida. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar mais um dia, por nos permitir respirar, por nos dar saúde. Paizinho, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, obrigado pelos nossos amigos, obrigado pelo meu esposo Lucas, obrigado pelo meu pai Rômulo, obrigado pelo nosso matrimônio, pela nossa família, pela nossa união, obrigado pelos nossos bichinhos. Paizinho, no dia de hoje, nós entregamos de todo o nosso coração a nossa vida a Ti, como vaso na mão do oleiro, Pai. Pai, nos quebre se for necessário para nos reconstruir, para nos amoldarmos de acordo com a Tua vontade, para nos amoldarmos de acordo com os preceitos do Teu reino, Pai, porque a nossa vida ela não é para ser moldada de acordo com os preceitos deste mundo, mas sim de acordo com os preceitos do Teu reino, para a construção do Teu reino, Paizinho. Paizinho, nos esvazie de nós mesmos e nos encha de Ti cada dia mais, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, de escutar, de enxergar, pois só assim
teremos a certeza de que estaremos caminhando rumo de cumprimento aos propósitos, aos milagres e às promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente, começando mais uma semana muito abençoada, né? Na verdade, a semana ela começa hoje, né? Hoje é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia bíblico da semana, que é o domingo. Mas, né, para nós, né, no nosso calendário, na nossa forma de contar o tempo, nossa semana começa amanhã. Então, a gente se encontra amanhã novamente. Tenham todos um domingo muito feliz, muito abençoado, muito extraordinário. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor do Senhor, vamos transbordar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. E fiquem todos com Deus. Amém. Amém.